Estratégias linguísticas para compreender o texto. Trata-se agora de observar as alternativas, ou melhor, as pistas que essas alternativas nos oferecem. Por meio de que expressões, por meio de que palavras? Advérbios, expressões totalizantes, expressões enfáticas, expressões restritivas, expressões taxativas, as formas verbais e os elementos referenciais. Advérbios, observem o só, o nunca, o nada. Nas expressões taxativas, por exemplo, observem os adjetivos. Este é um problema seríssimo, em vez de apenas este é um problema. Nas expressões totalizantes, observem o tudo, o todos. Nas formas verbais, observem os modos, o modo indicativo e o modo subjuntivo. Nos elementos referenciais, os pronomes. Para que fazemos isso? Porque podemos dividir em dois campos, palavras fechadas e palavras abertas. As palavras fechadas são aquelas que nos fazem desconfiar de que aquela alternativa está errada. As palavras abertas, como por exemplo, o autor sugere, nos fazem desconfiar de que aquela alternativa está correta. Ah, isto é o suficiente para que eu marque? Não. Quando eu voltar ao texto para fazer a leitura, eu já irei com a intencionalidade, com um olhar mais dirigido, a partir dessas marcações que acabo de fazer. Vejamos no exemplo que segue. Os ecos da Revolução do Porto haviam chegado ao Brasil. Ao ouvir as notícias, a alguns quilômetros dali, Dom João mandou fechar todas as janelas do Palácio São Cristóvão, como fazia em noites de trovoada. O que tal trecho apresenta? Tal trecho exprime uma opinião pessoal taxativa. Taxativa é uma palavra taxativa, enfática, que deve me fazer desconfiar da validade dessa alternativa. Taxativa a respeito da atitude do rei diante da iminência da Revolução do Porto. Letra B. Critica de modo inflexível a atitude do rei para... De modo inflexível, locução adverbial fechadíssima. Devo desconfiar da letra B. Atitude do rei que, acuado, passa o poder para as mãos do filho. Letra C. Demonstrar que o rei era dono de uma personalidade intempestiva que se assemelhava a uma chuva forte. Aqui não encontramos necessariamente nenhuma palavra nem fechada nem aberta, mas intempestiva pode ser uma pista. Vamos à letra D. Sugere de modo indireto, olha que maravilha. Sugere, palavra aberta, de modo indireto, expressão aberta, que o rei havia se alarmado com a informação recebida. Letra E, utiliza-se de ironia para induzir o leitor à conclusão de que seria mais do que justo para, olha só, expressão taxativa, mais do que justo, depor o rei. Ora, nessas pistas que as alternativas me deram, desconfio do erro na letra A, desconfio do erro na letra B, desconfio do erro na letra E. E fico entre C e D. Como a letra D tem mais palavras abertas, volto ao texto e vou confirmar a minha hipótese de que a letra D seja correta. Os ecos da Revolução do Porto haviam chegado ao Brasil. Ao ouvir as notícias, a alguns quilômetros dali, Dom João mandou fechar todas as janelas do Palácio São Cristóvão, como fazia em noites de trovoada. Então está aí a resposta. O autor do texto sugere, de modo indireto, que o rei recebeu uma informação e ficou alarmado, assim como ficava alarmado em noites de tempestade.